Olá, tudo bem? A doença renal crônica é uma doença que é caracterizada pela diminuição lenta e progressiva da capacidade dos rins filtrarem os metabólitos, as toxinas do nosso organismo. As duas principais causas dessa doença renal crônica, né? Existem outras, mas as principais causas são o diabetes e a hipertensão arterial. Então, pessoas portadoras dessas duas doenças, elas precisam ter os níveis de glicemia e a pressão arterial muito bem controlados ao longo da vida, para que essa progressão, essa diminuição de filtração renal, ela não seja tão rápida, tão exacerbada, a ponto, por exemplo, de a pessoa precisar de fazer uma hemodiálise e até um transplante de rim. Então, é extremamente importante cuidar dessas duas doenças e vigiar a função renal durante toda a vida, todo o tratamento. O diagnóstico da doença renal crônica, ela é feita pelo médico, obviamente, e ele tem por base, né, além da clínica, dos sintomas clínicos, do exame clínico, ele vai se basear muito nos exames de sangue e urina. Um exame muito comum, que as pessoas fazem bastante, que dá uma base muito interessante para o médico já prever essa taxa de função renal através de alguns cálculos, é aquele exame de creatinina que o médico pede muitas vezes no check-up anual e para essas pessoas portadoras de doenças, algumas vezes mais durante o ano. Então, quando a creatinina está muito alta, é um sinal de alerta muito importante para a doença renal crônica, tá? Então, ureia, creatinina, potássio, fósforo, são alguns dos exames que o médico avalia ali em conjunto para saber se o indivíduo é ou não portador da doença renal crônica, que tem vários estágios. Ela vai do estágio 1 até o estágio 5, e quanto maior esse número, mais grave é a doença, tá? Então, o que a alimentação pode ajudar? Um doente renal crônico, se você não conhece, se nunca ouviu, não conhece ninguém, mas o doente renal crônico, ele vai ter uma restrição alimentar que eu vou dizer para vocês, é bastante severa, tá? Não é fácil a pessoa com doença renal crônica fazer uma alimentação normal. Ele vai ter que evitar, né? Esse paciente vai ter que evitar todos esses alimentos que vão fornecer muita proteína, que vão fornecer muito potássio, que vão fornecer muito fósforo para o organismo. O rim não é capaz mais de filtrar isso, e esses metabólitos vão ficar circulando ali no sangue da pessoa e vão trazer inúmeros sintomas e vão agravar ainda mais algumas doenças, né? Então, a dieta para essas pessoas, ela é bastante severa, ela é bastante restritiva, até que a pessoa possa fazer um transplante renal, se for o caso, ou uma hemodiálise que já diminui um pouquinho a restrição, mas continua bastante restrita. Então, pessoal, é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação desde que a gente nasce, né? A mamãe da gente cuidar da alimentação do bebê desde que nasce, para sempre, para a gente construir um estilo de vida, uma alimentação adequada que não nos forneça doença, seja ela qual for. O doente renal crônico, por exemplo, ele tem restrição, além da alimentação, de remédios. Então, se ele precisa, por exemplo, fazer uso de um anti-inflamatório para qualquer tipo de dor, ele já vai ter uma restrição muito grande em relação a isso. Então, a qualidade de vida dessa pessoa diminui muito. Então, assim, o que eu quero dizer para você, né? Cuidado com a sua saúde, sempre. Construa saúde, tente não desenvolver doenças, faça a sua parte. Cuide do seu corpo, você mora nele, né? Então, se cuide. Beijos.